Bem-vinda ao A Cor da Magia. No vídeo de hoje vamos colorir uma ilustração da Rita Berman, a autora de Man Raised Dutch Europa. O livro ainda não chegou no Brasil, mas existem algumas ilustrações gratuitas disponibilizadas pela própria autora para download que você pode baixar e colorir. Caso você não saiba como, eu vou deixar o link aqui na descrição para você fazer o download dessa ilustração que eu estou colorindo, tá bom? Para essa ilustração aqui, eu escolhi como referência um pôr do sol. Como eu queria as nuvens e o céu com um tom alaranjado, eu fui para o círculo cromático e dei uma olhadinha em quais eram as cores que iam fazer um contraste bacana para essa sensação de pôr do sol. A caixa de lápis que eu estou usando aqui é a caixa de 60 cores da Faber-Castell. Também vou deixar o link para ela aqui na descrição, tá? Eu usei em torno de entre 8 e 12 cores para colorir. Você conseguiria fazer com menos, mas eu preferi fazer algumas misturas de cores, tá? Antes de colocar o azul claro, eu fiz uma camada bem levezinha com o cinza gelo. Tá? Bem levezinha mesmo, demarcando a parte que eu queria com azul, que era o céu e a parte do mar, porque eu não queria que ele pegasse um azul muito forte, porque eu quero um tom mais puxado para o sépia para compor o meu cenário. Essas duas primeiras camadas eu fiz bem levezinhas, porque caso eu queira depois voltar para colocar um pouquinho mais de cor, ainda tem uma chance, tá? Coloquei alguns detalhezinhos nas nuvens, que é para dar uma misturada quando jogar as cores mais vivas. Muito cuidado aí para não avançar as linhas. Eu acabei avançando um pouquinho o azul dentro da vela do barco, mas no final deu para ficar um efeito bacana, não atrapalhou muito na pintura não, mas cuidado aí para não fazer que nem eu e avançar um pouquinho o sinal. Depois eu peguei um lápis laranja claro e fiz toda essa parte que seria o casco. Eu fiz apenas uma camada bem clarinha, tá? Porque eu não quero esse casco aí laranja, eu quero ele mais escuro. Só que eu fiz para que ele desse uma sensação um pouquinho mais quente quando eu jogasse as outras cores escuras por cima, tá? Depois disso eu peguei o cinza escuro. Na verdade, eu usei 3 tipos de cinza, tá? Teve o cinza mais claro que eu usei no céu, o cinza quente que eu passei cobrindo o barco, e agora sim que eu uso o cinza escuro para escurecer toda essa parte de fora do barco. Eu preservei aquela linhazinha, gente, para dar um tom mais quente, tá? Volto com laranja, ainda para dar aquela sensação de calor, porque a paisagem toda estaria no pôr do sol. Lembrando que aqui na descrição você encontra o link para a caixa de lápis 60 cores da Faber-Castell, tá? Depois disso eu vim com um azul cobalto, é um azul bem escuro, tá? Bem escuro mesmo. E ele dá um tom bom, quando você joga ele por cima das cores mais quentes, ele fica com um tom bem diferente. Eu gostei bastante para usar no barco, porque como ele já estava com um pouquinho do laranja por baixo, lembra um pouquinho aquela sensação mais de ferrugem, mais de barco antigo, tá? Eu gostei bastante do resultado. Forcem aí, passei eu acho que umas 5 mãos para ficar num tom bacana que eu queria do cinza cobalto. Não tem problema se forçar um pouquinho mais de um lado ou do outro, porque tanto é a sensação de sombra e luz, quanto a sensação de envelhecido do barco. Depois disso, eu peguei o amarelo comum, tá? Para marcar a parte do pôr do sol, que como eu disse, eu queria um pôr do sol bem quente, eu queria uma sensação bem pôr do sol mesmo. Lembrando que aqui na descrição do vídeo tem o link para você fazer o download dessa figura da Rita Berman gratuita, tá? Essa figura foi deixada gratuitamente por ela para download, para divulgação dos livros dela, tá? Tá tudo certinho. Depois disso eu entrei aí com o laranja claro, aliás,
para agora sim que começa a dar as cores do desenho, né? Lembrando que se você passar somente o laranja aí, ele não vai dar um efeito bacana. Mesmo que você use apenas a caixa de 12 cores, você pode fazer essa mesma jogada, porque a caixa de 12 cores também tem amarelo e também tem laranja. Então você pode pegar a caixa de 12 cores e fazer esse céu tranquilamente. Voltando para o barco, eu queria agora, que eu já sabia como era o céu, eu queria trazer para o barco e para a ave, né, um pouquinho das cores quentes que eu tinha colocado lá no céu, logo porque o barquinho ele estaria sendo banhado pelo pôr do sol. Então eu tentei colocar cores mais quentes ali em alguns detalhes. Agora eu usei aí o vermelho fúcsia. É um vermelho um pouquinho puxado para o rosa, tá? Entre o vermelho e o rosa, mas ele é uma cor bem bacana, principalmente quando misturada com as outras, né? Para dar essa sensação mais de um vermelho mais quente, mais puxado para o ferrugem. E aí aperto o lápis com vontade para ele poder pegar um pouquinho mais de cor. Eu vou tentar depois, gente, quando eu for colorir as outras ilustrações dessas figuras, essa figura são 9 ilustrações ao todo, eu quero ver se eu consigo fazer todas num padrão assim meio parecido de cores, tá? Um padrão um pouquinho pôr do sol, um pouquinho um tom em sépia, esses azul mais discreto. É um projeto pessoal que eu tenho aí. Acompanha aí o canal, se inscreva, deixe sua curtida para esse vídeo chegar a mais gente, para a gente terminar a pintura desse desenho todo no mesmo padrão, tá? Vamos tentar? Agora, pintei a parte de dentro do barco de amarelo e joguei o laranja claro de novo, mais uma vez para dar aquele calor, já que o barquinho está sendo coberto pelo sol. Agora, eu peguei um lápis bordô, né? Nem vermelho nem marrom, ele é um bordô, para fazer uma espécie de sombreamento lá por dentro, onde teria partes mais sombreadas dentro do barco, até para dar um pouquinho de volume ali na boia. Eu fiz com lápis bordô, para dar só uma coisinha ali, para escurecer um pouquinho esse laranja com vermelho que eu já tinha jogado. E aí joguei o cinza escuro mesmo para dar a sensação de sombra, bem pouco mesmo, só detalhes. Volto com o passarinho, que era uma das coisas que eu estava mais na dúvida de como que eu ia colorir o passarinho. Acabei optando por deixar uma partezinha em branca, que seria a parte mais iluminada, e colocar o mesmo tom que eu fiz no céu. Coloca um pouquinho de amarelo, um pouquinho de laranja e um pouquinho de bordô. A asa eu fiz para combinar um pouquinho mais com o barco, 2 tons de cinza, tá? O cinza gelo e o cinza escuro. E o passarinho eu fui pro tradicional mesmo, já que eu tava na dúvida, e pintei de preto. Depois dessa camada de preto, porque eu achei que ele não ficou liso o suficiente, eu joguei uma camada de azul cobalto e aí apertei mesmo. Ficou bem bacana, eu acho que combinou bastante com a cor do barco, porque ficou apenas um preto levemente azulado. Eu gostei. Achei ótimo. Agora eu fui para as velas só para colocar onde estaria refletindo a luz do céu ali. Mesma coisa no barquinho. Aí você tem que tomar muito cuidado com aquela coisa de sombra e luz e iluminação para saber onde é que estaria pegando ali os tons do pôr do sol, tanto na vela quanto no barquinho. Tá? Lápis bem afiado, porque são detalhes bem pequenininhos. Lembrando que essa ilustração é gratuita, tá? O livro da Rita, o Man Raised Dutch Europa, que eu nem sei se pronuncia assim, porque o livro está em alemão e eu não falo alemão. Caso você tenha interesse em comprar, ele ainda não chegou no Brasil, você só compra ele importado. Eu vou deixar aqui na descrição o link para você comprar a versão importada que tem lá no site da Amazon, tá?
Por enquanto, os livros da Rita ainda não chegaram. São maravilhosos, mas eu continuo esperando ele chegar por aqui. Enquanto isso, tem um link dessa ilustração gratuita aqui na descrição do vídeo. Pequenos detalhes aqui, como eu disse, eu passei mais claro antes e agora eu posso colocar um pouquinho mais de força para dar os detalhes na água e nossa ilustração está basicamente finalizada.